Olá, continuando nossa série com bate-papos, hoje estamos com o Dr. Rodrigo Castro, cirurgião oncológico, que veio esclarecer algumas das dúvidas mais comuns quanto a essa doença, o câncer. Boa tarde, Dr. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Adriano, eu que agradeço o convite. Então, o que é o câncer, né? Isso é uma pergunta que todos se fazem. O câncer nada mais é do que uma alteração na regulação do ciclo celular. Ou seja, a célula tem uma programação de um ciclo que é autorregulado. E as células defeituosas apresentam uma alteração nessa regulação, que provoca uma proliferação desenfreada, que nada mais é do que o câncer, certo? Entendi, doutor. E o câncer tem cura? Tem sim. Esse é um outro mito, né? As pessoas, elas acham que o diagnóstico de câncer é uma sentença de morte, e não é. O câncer tem cura, principalmente quando diagnosticado nas fases iniciais, né? E isso, obviamente, que é facilitado com um diagnóstico precoce da doença. Entendi, doutor Rodrigo. E uma outra pergunta muito comum, quem procurar no tratamento? Isso é importantíssimo, né? O paciente com esse diagnóstico, muitas vezes ele fica perdido, ele acaba sem um norte, sem uma direção. E recomenda-se sempre procurar o especialista, né? O tratamento do câncer, ele é um tratamento multimodal, em que você tem associação do pilar entre o cirurgião oncológico, o oncologista clínico e muitas vezes é necessário também o radioterapeuta, certo? Então, dependendo do estadiamento que o câncer se apresentar, o cirurgião ele pode ser fundamental no tratamento dessa doença, principalmente o cirurgião habilitado ao tratamento do câncer, o cirurgião que tem um treinamento exaustivo no procedimento cirúrgico para o tratamento dessa neoplasia, né? O oncologista clínico entraria, depende muito do estadiamento, né? Isso é uma conversa para horas, mas com a associação das medicações, tratamento medicamentoso, popularmente conhecido como quimioterapia. E em alguns casos, existe ainda a associação desse tratamento com a radioterapia, que é aquele tratamento onde você tem a irradiação local do tumor, né? Doutor, falando aqui de quimioterapia, radioterapia, é uma dúvida muito comum. Eu acredito que muitos brasileiros já tiveram familiares com câncer, ou algum amigo, ou conhece alguém que teve, e sempre essa dúvida, né? Quando é quimioterapia, quando é radioterapia, o que seria, porque se fala em sessões, Isso. e qual seria, assim, de forma bem clara, para as pessoas que estão nos assistindo, o que seria a diferença das duas? De uma maneira geral, a quimioterapia ela vai tratar um câncer de uma maneira sistêmica, ou seja, podendo entrar no momento de que o câncer possa se espalhar ou já num câncer mais avançado. A radioterapia, na grande maioria das vezes, ela é para um controle local daquela lesão, daquele tipo de câncer e, vamos dizer assim, podendo atuar em várias áreas do corpo humano, né? Tá. E quais seriam os tipos mais comuns de câncer hoje? Hoje, seguindo, né, a base de dados do Instituto Nacional do Câncer, os tipos mais comuns é o câncer de próstata, seguido pelo câncer de mama, seguido pelo câncer coloretal, em quarto lugar o câncer de pulmão e em quinto lugar o câncer de estômago. E isso levando em consideração os cânceres não, vamos dizer assim, não melanomas e sem levar em consideração os cânceres de pele, que ainda são os cânceres mais comuns. Entendi. Doutor Rodrigo, e uma pergunta que quem está nos assistindo deve ter, como seria a prevenção? Qual seria a prevenção do câncer? Como se prevenir para o câncer? Lógico que o melhor tratamento sempre é a prevenção, né? A prevenção de câncer vai entrar desde hábitos de vida saudáveis até exames precoces, né? Tendo em vista que, na grande maioria das vezes, existe um componente genético associado aos cânceres. Então é importante ter esse histórico familiar, né? E de acordo com esse histórico familiar, muitas vezes vai determinar até em que fase da vida você vai fazer algum tipo de exame na prevenção. Existe uma gama de exames, como por exemplo endoscopia, a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino baixo, tomografias. Então muito que se teme a respeito do câncer é porque os diagnósticos tardios são dados porque as pessoas não têm esse hábito e não têm principalmente a orientação de fazer exames de prevenção. Entendi. Doutor Rodrigo, interessante, as pessoas devem estar se perguntando onde que a blockchain entra nisso. A blockchain, por ela ter essa imutabilidade, rastreabilidade, já existe em muitos países fazendo pesquisa onde se coloca todos os exames
e todo o histórico familiar na blockchain. Então isso, por exemplo, facilitaria, eu acredito, a vida do médico, Sim, principalmente nas pesquisas, quando você pudesse, de forma muito rápida, ter acesso a todo esse histórico, porque eu acho que deve ser uma grande dificuldade que o senhor tem quando chega um paciente e a pessoa vai ver se o avô teve, o avó, o pai, procurar se ele não existe. Ajudaria se tivesse demais. Esse histórico de forma clara? Até mesmo porque as grandes pesquisas hoje, elas estudam exatamente a genética do câncer, né? E até mesmo com terapias com imunomoduladores que vão entrar levando em consideração o código genético daquela doença que você estuda. Isso faz uma grande diferença no tratamento dos pacientes, bem como no sucesso do tratamento. Pô, legal. Muito obrigado, doutor Rodrigo, pelo seu tempo, pelas dúvidas que o senhor esclareceu. Vamos deixar o contato do doutor Rodrigo aqui embaixo. Quem quiser se consultar e entrar em contato, vai estar os canais de acesso dele. Obrigado.